Que contratação, meus amigos, hein? Um jogador que em 13 e 14 no Cruzeiro se transformou realmente num jogador de ponta do futebol brasileiro. Foi para a China, ganhou tudo por lá, inclusive Liga dos Campeões da Ásia, que é a Libertadores lá do continente. Fez muitos gols e agora retorna para o futebol brasileiro, para a equipe mais forte, que tem o melhor elenco do Brasil. Deixa eu dar a minha informação. Nós somos jornalistas, todos nós temos fontes, cada um aponta de um lado. O Quesada, por exemplo, merece todo o crédito, os parabéns. Trouxe aqui mesmo no Focus Esportes ontem a confirmação, o empréstimo e tal. Aí, às vezes, tem detalhes, a negociação tem detalhes. A informação que eu tenho é o seguinte: os chineses não vão pagar nada ao Ricardo Goulart. Nada? Nada. A informação que eu tenho não paga nada. Nesse período de empréstimo, ele vai receber R$1.650.000. O salário dele era em torno de 2,5 milhões, 3 milhões de informação que eu tenho. Ele abriu mão. Essa é a diferença entre 2,5 milhões e 1.650.000, o Ricardo Goulart abriu mão para jogar no Palmeiras. Quem comandou essa negociação foi o Filipão. Não apareceu camisa 11 do Verdão, o Alexandre Matos com o Goulart, mas a informação que eu tenho, o Filipão foi decisivo. Ele já vinha se recuperando no Palmeiras, mas o Filipão foi decisivo nisso. Aí você vê, todo clube normalmente tem um teto. As pessoas falam, mas não tem teto para pagar? O Lucas Lima ganha 1,2 milhões no Palmeiras. O Dudu tira 1,2 milhões no Palmeiras hoje. Então, a informação que eu tenho é, eu não sei se o Palmeiras vai ter ajuda da patrocinadora, se a Crefisa vai ajudar a pagar, mas a informação que eu tenho, os chineses, faz um pouco de sentido. Os chineses estão deixando ele jogar no Palmeiras, nesse período de empréstimo, né? Aí fala, vai pagar um pouquinho, eles vão pagar a maior parte? Não. A informação que eu tenho é essa, assim como todo mundo confia nas suas fontes e fala, eu também confio na minha, né? O Palmeiras, com isso, paga 1.650.000 um jogador, é o jogador mais bem pago. O Jeromel ganha mais de 1 milhão. O futebol brasileiro está inflacionado. Tem gente que não gosta de falar muito de dinheiro no futebol, só que isso para mim é notícia internacional. Né? Internacionalmente se fala quem que é o técnico mais bem pago do mundo, quem que é o jogador mais bem pago do mundo. Isso frequenta. E a gente está no momento... Tem uma diferença no Brasil que assim, tem algumas diferenças aqui. Eu acho que tem um ponto que é a gente vive num país que tem um perigo grande a todo momento na rua. Isso à parte é relevante em relação ao quanto o clube está quebrando ou não está quebrando. Eu acho que é importante falar da inflação do futebol. Qual que é o atleta mais bem pago, Rodrigo, qual que não é. Tudo bem, Rodrigo. Você acha uma coisa e eu respeito. Eu acho que tem relevância do dinheiro. Hoje em dia, eu escrevi uma coluna no domingo sobre isso. Se você pensar, o Flamengo está subindo a sua folha de pagamento a ponto de se aproximar de 13 milhões de reais. Isso no orçamento do Flamengo representa 28%. É nada. O Palmeiras subiu a folha de pagamento e hoje tive confirmação, vai bater 15 milhões de reais. A folha de pagamento do Palmeiras. Em relação à previsão orçamentária do Palmeiras, de 561 milhões de reais, isso representa 34%. Mas o Palmeiras não assinou ainda o contrato de televisão. Então isso pode diminuir de 34% para 25%, 28%. 28%, 30% é perfeito. Os salários do futebol brasileiro estão crescendo porque a receita dos clubes cresceu. 10 anos atrás, o Corinthians tinha um faturamento anual de 70 milhões de reais. Hoje o Flamengo fatura 600 milhões. A única maneira do futebol brasileiro crescer é você arrecadar mais e pagar mais para o jogador. Com todo o respeito a quem acha que o cara precisa ganhar 3 milhões e meio de reais, que é a informação que eu tenho que o Goulart recebia na China, não tem importância. Assim, o ponto é, se o cara receber 600 mil reais, ele só não vai fazer o pé de meia do cachorrinho poodle da cunhada dele. Porque o resto da família vai toda comer caviar. Todo o resto da família vai comer caviar. Está se pagando bem, o jogador merece. Ponto. Se é 600 ou se é 1.600.000, a gente vai ficar aqui discutindo para dizer um tem uma informação, outro tem outra. Não. Se a gente tem 3 informações diferentes, a nossa informação é 0. Né? Então, assim, o Quesada tem informação, o Quesada deu a informação em primeira mão. Ponto, Quesada, parabéns. Parabéns. Valeu, PVC. Parabéns, Leandro. Tamo junto. Tamo junto. Esse é o ponto fundamental. Agora, o X da questão de quanto o jogador custa é se o clube vai quebrar ou não vai quebrar. E a informação hoje, em função do aumento de receita, não vai quebrar.
Mas que precisa ter cuidado, precisa. Hoje... Só deixa eu te falar uma coisa. Sim. Que essa é uma questão antiga. Não é bom você divulgar, às vezes, salário no jogador, porque nós estamos num país subdesenvolvido onde vai ter chance de sequestro. O Ricardo Goulart, ou qualquer jogador de futebol muito bem pago, esportista muito bem pago, se ele ganha 1 milhão, 1.600, 600, 800, ele é passível de sequestro do mesmo jeito. Quanto você ganha? Hã? Quanto você ganha? Eu ganho, você quer saber? Não, se você quiser falar, você pode falar. Se eu quiser falar, eu posso falar. Eu não posso ter contrato de confidencialidade, né? Eu não posso falar. Mas podemos falar dos outros, não é nada Em off eu posso falar. Mas, por exemplo, as pessoas sabem que eu ganho, todo mundo tem noção em casa, que eu ganho menos do que o Ricardo Goulart. Certo? Sim, né? eu também. Então, posso ser vítima de sequestro, porque eu tenho um emprego, tenho um bom salário? Tenho um bom salário. Posso ser vítima de sequestro, independentemente de eu revelar ou não o quanto eu ganho. Então eu não acho que a diferença de 1 milhão, 2 milhões, o Ricardo Goulart vai ser vítima de sequestro porque ele ganha X. E vamos ver, o Moisés, que ganha menos que ele. Moisés não pode ser vítima de sequestro também, tem um ótimo salário. Não, ele pode. Ele pode. Eu só acho assim que satanizar a imprensa, o jornalista que trata dos números, eu acho que... Eu não satanizei. Não satanizou. Eu não satanizei. Mas assim... Eu disse que eu acho que tem relevâncias em relação a... O clube vai quebrar? Não vai quebrar. Então, o que pode quebrar. Eu lembro quando o Michael Jordan ganhava 80 milhões, a gente falava, Michael Jordan ganha 80 milhões de dólares por ano. Schumacher bateu o recorde dele, ganha 100 milhões. É claro que o Jordan é passível de sequestro, o Schumacher o esporte vive com isso. O Chicago Bulls pagava para o Michael Jordan uma fortuna porque ele dava retorno. O Schumacher ganhava uma fortuna da Ferrari, ele dava retorno. Rodrigo, ninguém joga dinheiro fora. Eu acho que a preocupação é relevante porque nós somos jornalistas, a gente precisa buscar informação. Também, se a gente não revelar o valor, todo mundo sabe que esses jogadores são jogadores de ponta. Todo mundo acompanha o noticiário, sabe que a China paga alguns dos maiores salários do planeta. O Tevez, até bem pouco tempo, era o jogador mais bem pago do planeta futebol. O que eu quero dizer é o seguinte, às vezes a preocupação é maior com a Receita Federal do que com o sequestro. Né? Porque esses caras, eles não querem. Tudo bem, eles estão no direito deles também. Só que a gente não pode... Porque você e o PVC, na realidade, estão falando praticamente a mesma coisa. A gente tem que falar dos valores para a gente ter uma dimensão de quantos clubes tem para investir. E aí uma discussão até maior. Eu vi aqui uma briga de torcedor do Flamengo com o Palmeiras. Não, mas vocês estão gastando muito dinheiro. Quando é a gente é porque não sei o quê, porque tem direito de transmissão que a gente recebe mais gente. Cada um tem o seu modelo. O Palmeiras não tem culpa de ter uma Crefisa por trás? Não. Que todo clube tivesse uma parceira do tamanho da Crefisa. A gente montaria o futebol brasileiro, uma NBA do futebol aqui das Américas. E o Flamengo também não tem culpa de ser essa potência que vai arrancar 300 milhões de reais da TV para a transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro. Então, cada um tem o seu modelo, cada um tem a sua receita, cada um gasta o dinheiro que acha que tem que gastar e ponto final. O PVC tem uma informação, o Rodrigo tem outra, eu tenho outra, mas a gente chegou a uma conclusão. Que ele vai ser o maior salário do futebol brasileiro, ele vai. Quem vai pagar, quem não vai, não importa. Isso só mostra o quê? Vamos também ver o lado positivo. Que legal que a gente consiga pagar um salário desse para o jogador. Você está trazendo um jogador desse tipo, desse nível para o futebol brasileiro. Esse é o pulo do gato. Se ele vai ganhar 300, 400, 1 milhão, se a Crefisa vai pagar, se a chinesada vai pagar, o Palmeiras vai bancar, isso, na minha visão, é relevante a gente saber o valor certo e tal, mas é irrelevante do ponto de vista de que o que importa na realidade é que você está trazendo um cara desse tamanho para jogar num elenco que é o melhor elenco do Brasil. Eu acho que isso é o mais importante. Tem uma outra questão que a gente pode falar também, que isso envolve salário e é verdade, que é a questão de vaidade de ego. O Dudu já há um bom tempo, né, faz biquinho. O Dudu tem um dos principais salários, eu até acabei falando aqui, mais ou menos o salário do Dudu hoje, né? Tá acontecendo com o Grêmio. O Grêmio, eu falei, tá oferecendo, já paga mais de 1 milhão. O Dudu até então é o maior salário do Palmeiras. Junto com o Lucas Lima. Até então. Então, por exemplo, o Dudu vai falar, poxa, eu tô aqui, fui o melhor jogador do Brasil, não sei o quê, cadê minha valorização? O Kahneman, mais ou menos, está acontecendo isso no Grêmio. O Kahneman e Jeromel renovaram o contrato com o Grêmio, são dois parceiros, jogadores de seleção, ambos. Sim. Jeromel ganha mais de 1 milhão, o Kahneman não ganha metade disso. Sim. Agora o Kahneman tem proposta, tinha 10 milhões de euros do Independente, ele é natural, ele vai falar, poxa, pode dar uma valorizada? Vamos dobrar o salário dele, vai para 800 paus.
Entendeu? Então, é legal às vezes você ter referências para ver como funciona o mercado. O Filipão vai ter que administrar isso internamente, eu imagino. Como qualquer... lembra quando o São Paulo contratou o Ricardinho? Que muita gente falava trezentinho. Pô, trezentinho. Tinha gente do São Paulo que já estava há um tempão. Criou um problemaço. Criou um problemaço para administrar ego. Então. Tinha o Rogério Ceni, tinha o Kaká ascendente e tal. Então... o pessoal fala, poxa, tá chegando um cara novo, tá aqui, tá machucado, não fez parte desse processo recente do Palmeiras vitorioso, já chega com o maior salário do futebol brasileiro. Pô, e aí, não dá pra... Eu vou ficar aqui, tipo o Dudu, mas não dá pra dar uma valorizada ainda mais? Não. Eu acho que vai ser uma coisa pertinente. Só pra aproveitar, e que o Palmeiras, com tanta não se descarta uma valorização do Dudu, só que é o seguinte, podemos falar rapidinho do Dudu? Pode, porque é o seguinte, a tal da proposta de 8 milhões de euros, ela não chegou no papel. Ela é apenas uma... sondagem. Então, o Palmeiras está naquela situação. Se chegar oficialmente, o Palmeiras já tem a resposta. Por 8 milhões não vai vender o Dudu. O Dudu é jogador de 30 milhões para cima. De dólares, de euros, do que você quiser. Então, por esse valor, se chegar a proposta oficial, por enquanto é apenas uma sondagem, uma conversa de bastidor, se chegar oficial, o Palmeiras diz não. No entanto, se chegar essa proposta oficial, conversa com o Dudu para dar um plus, como diria minha avó, um plus a mais para o jogador Dudu. Claro, porque... um belo plus. Se a proposta for de 8 milhões de euros por ano para o Dudu, o Palmeiras tem que dar algum tipo de compensação. Agora, também. Eu proponho que a gente esqueça a parte financeira, que é muito boa. Parabéns ao Ricardo Goulart, parabéns ao Palmeiras. E vamos para o campo e bola. O que ganha o time do Palmeiras com Ricardo Goulart? Vejo aqui a ficha dele. Revelado no Santo André, em 2009. Inclusive tem informações, o Oswaldo Pascoal foi quem me falou isso, que a família dele tem muito palmeirense, inclusive que o pai dele seria palmeirense. Depois ele foi para o Internacional em 2010, também nas categorias de base. Jogou no profissional do Inter em 2011. Em 2012 ele foi para o Goiás. E em 2013, o pulo do gato, mudou a carreira. Chegou no Cruzeiro, onde fez 49 jogos e 14 gols. Campeão brasileiro. Em 2014, no Cruzeiro, campeão brasileiro, 50 jogos e 20 gols. Aí ele foi para a China. 2015, 16, 17, 18, no Guangzhou Evergrande. Em 2015, ele fez 45 jogos e 27 gols. Em 2016, 40 jogos e 29 gols. Em 17, 41 jogos, 27 gols. E em 18, 28 jogos e 21 gols. Ali, os números em destaque da carreira do Ricardo Goulart e também as conquistas que ele teve. O que esse jogador acrescenta para o já poderoso time do Palmeiras? Ô João, se o Ricardo Goulart conseguir entrar em forma e jogar o que ele é capaz de jogar, que mostrou no Cruzeiro, em algumas temporadas no Guangzhou Evergrande, ele é a peça que faltava no quebra-cabeças do Palmeiras. Sim. Mas como assim faltava uma peça? O Palmeiras foi campeão brasileiro, sim, mas não foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil. Mas especialmente Libertadores, porque diante de tudo que foi discutido aqui, é tão bom a gente ver pelo menos 2 clubes brasileiros Sim. em excelentes condições financeiras. É fato. A gente tem que pensar grande, esses clubes têm que pensar grande. Qual é o meu papel, não só no Brasil, mas como internacionalmente falando? Eles querem ganhar a Libertadores, Então, é isso aí. mais do que isso. Com esse orçamento, o Palmeiras pode pensar em algo mais, em crescer em nível internacional. E faltou isso ano passado. Aliás, tem faltado ao Palmeiras chegar ao título continental. O Ricardo Goulart, ele tem uma característica de jogo que se encaixa melhor no DNA do Filipão no Palmeiras do que o Moisés e o Lucas Lima. Ele é um jogador mais vertical. O Lucas Lima talvez não tenha deslanchado, embora ele já tenha caído de produção. O Lucas Lima de 3 anos atrás era muito melhor. Mas é porque ele tem uma característica de jogo mais cadenciada, mais dele distribuir passe, né, de segurar um pouco o jogo, esperar o tempo certo. E o Palmeiras não. O Palmeiras é um time de velocidade e intensidade. Marcação e velocidade, pegar e muito vertical em direção ao gol. Né? Um time que não
por isso às vezes erra muito passe, porque ele vai muito direto ao gol. E essa é uma característica do Ricardo Goulart, de ser mais vertical. Não é um jogador que vai ali segurar a bola, cadenciar, esperar a ultrapassagem. É como o Dudu, pega a bola e vai para dentro. Vai para dentro. Então eu acho que é um jogador que vai preencher um espaço que talvez no time do Palmeiras seja um espaço que não tem esse tipo de jogador, do meio para frente. Então pode ser um diferencial, excelente jogador. Não é porque ele está chegando ao Palmeiras, alguns torcedores são muito ciumentos, né? Você elogia o jogador, tá elogiado porque chegou no Palmeiras. Há muito tempo eu tenho cobrado nas convocações do Tite que ele lembre do Ricardo Goulart. Verdade. É porque tá na China. Da China ele trouxe o Paulinho, da China ele convoca o Renato Augusto. O Gil e o Paulinho jogava no mesmo time do Ricardo Goulart, era convocado e o Ricardo não. Então é um excepcional jogador. Agora, tem a questão da lesão. É uma lesão que está deixando ele fora dos campos há algum tempo. Até retornar, tem uma readaptação, o time vai estar em ritmo de competição. Talvez demore um pouco e o torcedor não entenda isso. Mas se der certo, se entrar em ritmo, é a peça que faltava para o Palmeiras. É isso mesmo? Concordam com o Eugênio? Eu acho muito importante. Estão dizendo aqui, que cereja no bolo, nada, João Guilherme. É tudo verde. É azeitona na empada. Boa, azeitona verdinha, né? Mas a azeitona tem a pretinha e tem a verdinha. Então a cereja vermelha, é azeitona verde. Falei, beleza, então é azeitona da empada. Eu acrescentaria algo que eu sei porque é a opinião também do Eugênio. O Ricardo Goulart dá várias opções ao treinador, né? Sim. Ele pode jogar aberto, ele pode jogar centralizado. Hoje o Savoia falou um negócio muito legal, né? Aquele ponta de lança, né? Aquele cara que pega a bola e vai para a área do adversário, sempre olhando para o gol. Como ele pode ser também o falso 9. O centroavante, o cara que se movimenta, porque ele não é um cara estático, né? Não. A grande vantagem dele é se movimentar. Num time do Palmeiras que tem um William que se movimenta bastante, que tem um Dudu que ora está na direita, ora está na esquerda, ora está centralizado. Se o Lucas Lima tivesse esse ímpeto, essa vontade de um Dudu, de um William, você poderia montar um quarteto com William assim que voltar, Dudu, Lucas Lima centralizado e o Ricardo Goulart um pouco mais na frente. Fantástico. Acho que esse seria o quarteto... o melhor quarteto que o Palmeiras poderia colocar em campo, respeitando todos os jogadores, Moisés, Scarpa, o Daverson que terminou bem a temporada. Não falamos mais do Borja, né? O Borja vai ser terceiro reserva aí no ataque. Então eu acho que o Goulart, ele dá toda... Vai ser mesmo? Agora um detalhe, é verdade que o Tite não olhou para o Goulart, mas o Filipão também não olhou para o Goulart, né? Porque 2014, ele não passou nem perto da porta da seleção, né? Não passou. E ele já... E na época eu lembro que falavam, poxa, Ricardo Goulart poderia ter tido mais chance, não sei o quê. Poderia ter sido o segundo do Fred e não o Jô. Aí foi o Jô. Falavam do Everton Ribeiro e do Ricardo Goulart. Então vamos lá, porque também assim, o Filipão, vamos entender o descobrir, tá? Mas o Filipão também descobriu o Goulart quando ele foi para a China. E trabalharam juntos. Ali, juntos, né? É realmente uma contratação. Porque tem muita gente falando assim, mas ele estava no futebol chinês e tal. Mas no futebol chinês em nível continental na Ásia, ele foi um jogador que continuou mantendo uma boa performance. Né? E ele repetindo o que ele fez no Cruzeiro em 13 e 14... Olha, é uma contratação realmente cercada de grande expectativa. É um jogador que, de fato, pode colaborar muito com o Palmeiras, pelo menos é a minha opinião. O que é engraçado, Rodrigo Bueno? Eu estou tentando fazer uma comparação do Palmeiras, do Filipão, time do Filipão, com a seleção de 2002. Ele seria, acho que, o Rivaldo. O Filipão gosta muito da figura do centroavante. Talvez em outro clube brasileiro, o Ricardo Goulart chegasse e jogasse como falso 9, como centroavante. Pela capacidade grande que ele tem de finalização, o poder de finalização dele. Jogo aéreo dele é bom, né? Ele vai bem com a direita, com a esquerda. Mas no Palmeiras, com o Filipão, né? Lógico que não vou comparar o Ronaldo Fenômeno com o Borja nem com o Daverson. Mas pela capacidade dele de armar jogadas, velocidade, tabela, triangulação, tipo de jogo que ele constrói, eu acho que ele deve ser como se fosse mais ou menos o Rivaldo da seleção de 2002 pro Filipão. Eu acho que é um jogador que chega para fazer a diferença. O Palmeiras tem, claro, né, um belo time, um grande conjunto, um grande elenco. Nas comparações que a gente fazia nessa temporada, comecinho de temporada no papel,
eu via o Flamengo com mais jogadores com capacidade de decisão. Para comparar, todo mundo vai ficar, quem é melhor, o time do Flamengo ou o time do Palmeiras? Ah, já estão fazendo isso. Então, o Ricardo Goulart, ele incrementa o Palmeiras nisso para mim. Ele é jogador com poder de decisão. Cara, Ricardo Goulart, já que você falou Flamengo e Palmeiras aí, que são as duas potências que estão dominando o mercado. O Ricardo Goulart, ele é um jogador mais decisivo, por exemplo, do que Arrascaeta e Gabigol? O Goulart de 2014 e 13 era. E na China ele era. Você viu os números de gols dele. Sim, grande. É claro que tem o retorno e tem a lesão. É. Eu acho que se Ricardo Goulart fizer dupla com o Dudu, pode ser muito parecido com o Everton Ribeiro e Ricardo Goulart. Que dupla, hein? Olha... Pode ser muito parecido. Agora, você tem que cuidar do outro lado. O Filipão estava pensando no Felipe Pires do lado direito, eles chamam de velocidade pura. Para ter Ricardo Goulart, Dudu e um centroavante, alguém vai ter que fazer o trabalho sujo do outro lado. Para preencher um pouquinho mais o meio campo e dar liberdade para os três criarem, o Dudu voltar um pouquinho mais até a intermediária para fechar, o Goulart... Quem poderia fazer esse trabalho sujo aí? Moisés. Jean. Enfim, esse é o acerto de time. É parte do Scarpa não. Scarpa pode jogar. Pode. Vai ter que trabalhar, mas pode jogar. No dia que você vê o Bernardo Silva correndo 13 quilômetros, 600 metros, jogando como terceiro homem de meio campo, como segundo homem de meio campo, e ele jogou a maior parte das vezes com o Guardiola de atacante, pelo lado, você fala, eu posso pegar qualquer grande jogador e fazer, vem cá, você trabalha pra mim, e quando tiver a bola você joga. Quer ver outro grande exemplo também, PVC? O Mandzukic, quando o Higuaín chegou à Juventus. Exato. Vem para ser homem de área, Mandzukic vai para o banco. Aí o Alegre colocou do lado do campo e ele foi brilhante taticamente, fez gols, ajudou na marcação. Também é um cara que se superou nesse aspecto. Lukaku contra o Brasil. Lukaku contra o Brasil. Agora, eu vejo o Ricardo Goulart, e se você pegar os jogos do Filipão, no Guangzhou com o Goulart foi centroavante com o Cannavaro. Eu não peguei todos os jogos do Filipão no Guangzhou Evergrande, mas eu peguei vários jogos do Guangzhou Evergrande com o Filipão como técnico. E o Goulart normalmente era ponta de lança atrás do centroavante, como ele jogava no Cruzeiro. O Cannavaro chegou a usar ele como centroavante. O Talisca por trás e o Ricardo Goulart na frente. Mas a posição do Ricardo Goulart, embora ele possa jogar como centroavante, a posição dele é ponta de lança. Ele é o cara que meia centralizado, arranca em direção ao gol. Perfeito. O centroavante à frente dele. Só para completar, aquele time do Marcelo Oliveira tinha como volantes Henrique e o Lucas Silva. No segundo ano. O primeiro ano era Nilton e Henrique. Do segundo, Aí, numa ponta tinha o Everton, na outra o William, o Moreno mais avançado. No segundo ano. E o Ricardo Goulart. Mas o Ricardo Goulart fazendo isso que o PVC está falando, mas muitas vezes também ali na área para receber. Então, mas ele não era o centroavante. Não era. E o curioso mas isso não impede que ele ocupe a vaga de centroavante durante o jogo. A história do salário, sim, eu já publiquei salário, já errei salário do Valdívia, já falei do salário do Júlio Batista. A polêmica na época do Cruzeiro de 2013 era o Júlio Batista, quanto ganhava o Júlio Batista. O Júlio Batista foi contratado para essa função. O Diego Souza foi contratado para essa função. E quem jogou foi o Goulart. Você podia olhar no time do Cruzeiro de 2013, que tinha Júlio Batista, tinha Diego Souza e tinha Ricardo Goulart, você vai dizer, empurra o Ricardo Goulart para jogar na frente. Mas não, o Ricardo Goulart tomou conta da posição do meio para frente. Aquele time do Cruzeiro bicampeão brasileiro, os dois caras que mais se destacaram chegaram para compor o elenco. Everton Ribeiro vindo do Coritiba e o Ricardo Goulart, que no ano anterior estava no Goiás, e se transformaram nas grandes estrelas. Caiu, o meu Palmeiras é a mais. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corre atrás. Olha o Dé caiu, o meu Palmeiras é a mais. Quem tem mais tem 10, quem não tem, corre atrás. Olha o Dé caiu, o meu Palmeiras é a mais. Quem tem mais tem 10, quem não tem...